Aquele projeto que trata do devedor contumaz deve ser apresentado na última semana de agosto na Câmara dos Deputados, segundo o relator Danilo Forte. O Henrique Carmo tem mais informações para a gente e vai nos lembrar sobre o que exatamente trata esse projeto, Arthur. Arthur não, é Henrique. Arthur, eu acabei de me despedir dele. É isso, Lívia, isso mesmo. O relatório desse projeto de lei deve ser entregue já no final, lá por volta do dia 25 de agosto, ao presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, e caberá ao presidente pautar este assunto no plenário da Câmara dos Deputados. Esse projeto de lei é aquele que busca diferenciar as empresas que pagam corretamente os seus impostos das empresas que têm a tal cultura da sonegação, ou seja, que só pagam os tributos quando são acionadas pela Receita Federal ou então quando chega a um certo limite de dívidas tributárias, elas encerram aquele CNPJ e abrem um novo CNPJ. Essa proposta, ela quer diferenciar o regime de tributação, no regime de tributação, esse tipo de empresa. A ideia é que essas empresas que são devedoras contumazes tenham o seu cadastro cassado pelo fisco. O relator da proposta, o deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, ele reuniu ontem com representantes do setor produtivo e também com o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, para acertar pontos dessa proposta. As entidades de classe e associações de empresas defendem esse projeto, mas pedem melhorias em alguns pontos da proposta, entre eles critérios mais objetivos para diferenciar os devedores contumazes de contribuintes que apenas questionam a cobrança de impostos no país e também uma previsão para que o contribuinte consiga se defender dessa classificação de devedor contumaz. Ainda, segundo o relator, a medida traria para o governo federal mais recursos aos cofres públicos por meio de arrecadação, aproximadamente 200 bilhões de reais. De acordo com a Receita Federal, os débitos dos devedores contumazes no Brasil já ultrapassam 240 bilhões de reais. Nas redes sociais, o deputado federal Danilo Forte destacou essa entrega do relatório possivelmente para o fim do mês e também afirmou que esse valor que foi afirmado pela Receita Federal de devedores contumazes de 240 bilhões de reais poderia ser investido em setores importantes do país, como saúde, educação, entre outros setores. O projeto de lei também cria dois programas de conformidade, o Confia e o Sintonia. O programa Confia será direcionado para grandes empresas do país, para que elas tenham ali boas práticas de regularidade e possam também dar orientações de governança para que elas paguem os impostos corretamente. Já o programa Sintonia será também no mesmo sentido, estímulo de boas práticas para essas empresas, mas será voltado para todas as empresas do país e também prevê um bônus para os melhores pagadores de imposto. De acordo com essa proposta do programa Sintonia, esse bônus será de 1 a 3% do valor devido da CSLL, que é a contribuição social sobre lucro líquido. Lívia. Obrigada, viu, Henrique Carmo, pelas informações. Bom trabalho para você. Já já você volta com mais notícias aí de Brasília. Vamos ouvir o Vilela a respeito desse projeto, porque, Vilela, o governo se desdobra tanto em tentar encontrar formas de cortar gastos, em aumentar a arrecadação, em tentar restringir benefícios previdenciários, benefícios sociais, passar um pente fino para levantar recursos. Mas olha só, 240 bilhões de reais em dívidas não pagas por esses chamados devedores contumazes. É uma boa estratégia, ou pelo menos uma boa iniciativa essa, de criar regras, de fazer com que esses devedores paguem essas dívidas, porque é um absurdo, né? Eles chegam num ponto, essas grandes empresas chegam em um ponto de fechar o CNPJ porque fica impraticável seguir com tantas dívidas e abrir um outro para continuar operando. O que você acha dessa iniciativa? Eu acho que é fundamental, Lívia. É importante esse tipo de medida que visa separar aquele bom pagador de impostos, aquele empresário, aquela pessoa que de fato cumpre as suas obrigações com o fisco, daquele que eventualmente se utiliza das suas estruturas empresariais para gerar endividamentos e nunca pagar. Isso é uma prática que a gente vê bastante, a gente reconhece bastante em uma série de setores da atividade empresarial, gente que faz disso um modo de vida. É nesse sentido que o governo tem que agir, fazer com que o pagador de impostos de fato pague, e para isso é importante também que o governo tenha a leitura de que não dá para ficar esfolando cada vez mais o empresário, criando impostos, gerando um aumento de carga tributária. Então eu vejo que é fundamental
que haja uma fiscalização, um controle, que haja premiação de quem paga em dia, mas também que o governo não venha ficar criando novos tributos para fazer com que essa ciranda não continue girando de uma forma que não interessa a ninguém.